E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai começar um novo curso no qual a gente vai estar falando sobre os amplificadores operacionais ou AMP-OP. Vamos começar então entendendo o que é o AMP-OP e como é que a gente vai estudar ele. Então olha só, o que é o AMP-OP? Primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que na verdade o AMP-OP ele é um bloco funcional. Como assim? Antes, quando a gente falou de resistores e de capacitores, a gente chegava a níveis microscópicos. Por exemplo, quando a gente tinha um resistor, a gente fez aquele desenho lá, no qual a gente viu os elétrons que se moviam dentro do resistor, sofriam interações com as outras partículas e por isso que a corrente diminuía. Num capacitor, por exemplo, a gente viu que ele eram duas placas paralelas e que as cargas chegavam, se depositavam em uma placa, formando um campo elétrico, uma diferença de potencial e assim por diante. O que acontece com o nosso amplificador operacional? Esse aqui, então, é o amplificador operacional que a gente vai estar tratando. Esse aqui é o nosso desenho para ele. Por que a gente diz que ele é um bloco, então? Porque se tu pegar aqui, e se tu conseguisse dar um zoom aqui no meio desse amplificador, tu ia ver um circuito muito complexo. Um circuito composto por muitos transistores, por vários elementos que a gente ainda não viu, diodos, além de, claro, resistores, capacitores e etc. Mas então, a gente tem que olhar esse AMP-OP aqui como se fosse um bloco, uma coisa que está aí e que a gente não sabe exatamente como ele funciona por dentro, mas a gente entende que ele funciona e a gente modela ele matematicamente. Vamos ver então quais são os elementos presentes nesse AMP-OP aí. Então, o que é cada um desses riscos aqui? Esses aqui vão ser os terminais do nosso amplificador. Esse aqui a gente chama de terminal não inversor ou positivo, e ele sempre leva um mais perto dele. Normalmente ele é o que vai estar na parte de baixo aí nos nossos desenhos. Esse aqui vai ser o terminal inversor ou negativo. Esse aqui é o nosso terminal de saída. E esses dois aqui, eles vão ser a alimentação do nosso AMP-OP. Então, a gente tem, na maioria das vezes, uma alimentação simétrica quando a gente está usando esses amplificadores operacionais. Então, aqui embaixo a gente vai ter mais VCC e aqui em cima a gente vai ter menos VCC. Normalmente, esses valores de mais ou menos VCC, eles vão variar entre 5 e 15 volts, mais ou menos. Aqui negativo e aqui positivo. Então, esse aqui é o esquema do nosso amplificador operacional. Agora tem uma pergunta que surge que muita gente não sabe a resposta, que é a seguinte, olha só, por que o nome é amplificador operacional? Por que essa palavra operacional? Olha só, nos circuitos que a gente viu antes, a gente estava trabalhando com tensões, com correntes, mas o que acontecia? Imagina quando os engenheiros chegaram com um problema que era o seguinte: como é que eu vou fazer para, por exemplo, somar dois sinais? Eu tenho um sinal lá VA que varia no tempo, eu tenho um outro sinal lá VB que varia no tempo. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer um outro sinal VC que seja igual a VA mais VB. Como é que eu vou fazer isso? Por isso então que o nome é amplificador operacional. Não por causa dessa única operação, mas porque, olha só, esse amplificador ele vai nos permitir fazer várias operações matemáticas, como a soma, subtração, inclusive integração, diferenciação no tempo, multiplicação, exponencial, o logaritmo, entre outras aí. Por isso que o nome é operacional, então, é porque ele faz operações matemáticas. Vamos entender então como é que é o funcionamento mais básico aí desse nosso AMP-OP, porque daí nas outras aulas a gente vai começar a falar aí das nossas configurações e do AMP-OP ideal. Então olha aqui, o funcionamento do AMP-OP é o seguinte, lembra lá que a gente tinha um terminal positivo e um negativo. O que acontece? A saída desse nosso AMP-OP aqui, ela vai depender da diferença entre a entrada positiva e a entrada negativa. Então vai ser o seguinte, ó, a gente vai chamar aquela saída lá de VO. O VO ele vai ser igual à diferença entre a entrada positiva, V+, e a entrada negativa, V-. Só que isso multiplicado por uma constante característica do AMP-OP, que a gente vai chamar aqui de A. Então, olha só, esse A ele é uma constante e é uma constante com valor muito alto.
Isso aí tu vai ter que entender e vai ficar mais claro aí nas próximas aulas também. Além disso, o que acontece? Nesse nosso circuito, lembra que a gente tinha aqui, ó, menos VCC e mais VCC. Então imagina que a gente tem aqui uma tensão muito grande e aqui uma tensão muito pequena. Daí tu vai pegar essa diferença, vai dar um número grande. Então, um número grande, olha aqui, multiplicado por uma constante, grande também, vai dar um número maior ainda. Só que a gente tem uma restrição aqui na saída. Como a gente está alimentando esse amp-op com mais VCC e menos VCC, então o máximo de tensão que a gente pode ter na saída, com certeza vai ser mais VCC se for positivo ou menos VCC se for negativa. Então, essa aqui é uma restrição. Ó. O V0, que é a saída, ele vai ser isso aqui no que a gente vai chamar de região linear. Ele vai ser mais VCC e ele vai ser menos VCC. Olha só. Essa aqui é a região linear e essas duas são as regiões não lineares ou saturadas. Quando é que vai passar para mais VCC? Então, quando esse valor aqui for maior que mais VCC. Então, essa aqui é a região linear e essas duas aqui são as regiões saturadas. Se a gente for representar isso graficamente, tu já vai entender por que o nome é linear e saturado. Olha só, quando a gente tem tensões médias aqui, tensões pequenas, o que acontece? Ó, se tu for representar isso graficamente, a gente vai botar aqui no eixo x a diferença. V mais menos V menos. E aqui a gente vai colocar a saída V0. O que acontece? Para tensões pequenas a médias, isso aqui está na região linear, então ele vai se comportar da seguinte maneira, olha só. Assim, ó. Ele vai ser uma reta, com inclinação dependendo do valor de A ali. Só que vai chegar um ponto que esse V0 atinge um valor que é igual a VCC. A partir desse momento, a gente vai entrar na região saturada de operação do amplificador. Então, não importa se tu aumenta essa diferença, a tensão continua sendo mais VCC. E o mesmo acontece aqui na região negativa. A gente vai ter aqui menos VCC e a gente vai saturar o nosso amplificador operacional. E ele vai trabalhar aqui nessa faixa, então. O que acontece? Como tu já pode imaginar, na maioria dos casos, a gente vai estar trabalhando com amplificadores atuando aqui na região linear, mas é claro que vão ter casos nos quais o amplificador vai estar também saturado e a gente vai ter que saber lidar com esses casos aí. Então, nessa aula, a gente viu o que é um amplificador e como é que ele funciona basicamente. Apesar disso, a gente ainda não viu como é que a gente vai analisar um circuito, por exemplo, com um amplificador. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o amplificador operacional ideal, quais são as características dele, e depois a gente vai ver vários e vários blocos que usam amplificadores operacionais para fazer aquelas operações matemáticas que eu citei antes, para depois a gente conseguir, inclusive, projetar os nossos próprios circuitos usando aí esses amplificadores. Era isso aí, então, e até a próxima aula.